Olá, meu nome é Karen e eu quero explicar para você o que é o princípio da subsidiariedade e por que ele é tão importante para as crianças. Esse vídeo vai ser longo, mas é importante que você o acompanhe. Primeiramente, precisamos entender o que é a sociedade e o que é o Estado. A sociedade é você interagindo com os seus familiares dentro da sua casa. A sociedade é a sua família se relacionando com os vizinhos da rua ou do prédio. A sociedade é a moça que mora a 2 quarteirões e que faz salgadinhos, negociando o preço com o senhorzinho que tem uma barraca na pracinha. A sociedade são todas as pessoas que têm barracas na pracinha se encontrando para combinar de que forma podem trabalhar naquele lugar sem atrapalharem umas às outras. A sociedade é a igreja do bairro, que conhece as necessidades do lugar e que, por isso, é capaz de organizar eventos beneficentes para arrecadar dinheiro, roupas ou alimentos. A sociedade são os motoristas que passam todos os dias pelas mesmas ruas esburacadas e que se disporiam a fazer uma vaquinha para arrumar o asfalto se não tivessem de pagar impostos tão altos. Isso é a sociedade e, definitivamente, a sociedade não é o Estado. Mas o que é o Estado? O Estado é o conjunto das instituições que administram uma nação. O Estado é a Presidência da República, os governos estaduais e municipais, as câmaras legislativas federais, estaduais e municipais, o Poder Judiciário e as Forças Armadas. Mas veja, o Estado não é uma coisa. Nessas instituições existem pessoas. Essas pessoas ocupam esses cargos de bom coração, de forma voluntária e gratuita? Claro que não. Todas as pessoas que trabalham para o Estado recebem salários e benefícios. O dinheiro que paga esses salários é produzido pelo Estado? São essas pessoas que produzem o dinheiro usado para pagar os seus salários? Não mesmo. Nós, que não trabalhamos para o Estado, é que produzimos as riquezas do país. Então, o Estado, através de muitos impostos, pega para si cerca de 40% do dinheiro que nós produzimos para pagar todos esses salários e benefícios dessas pessoas que trabalham na máquina estatal e que não produziram nada, nadinha mesmo. Mas, Karen, o Estado dá para mim escola, segurança pública e saúde. Primeiramente, o Estado não dá nada para ninguém. Ele toma de você prometendo entregar bons serviços. Mas o que o Estado nos entrega é de péssima qualidade, porque as pessoas que compõem os governos precisam, antes de mais nada, garantir que continuarão lá. E é por isso que elas não se preocupam em aplicar bem o dinheiro que é tomado daqueles que trabalham na iniciativa privada. Mas, Karen, desse jeito está parecendo que o Estado existe apenas para sugar o meu salário. Sim, é isso mesmo. Não deveria ser assim, mas passou a ser por culpa dos governantes e por culpa nossa também, que aos poucos fomos entregando para o Estado as tarefas que nós deveríamos executar. Para ficar bem claro, eu quero que você entenda o significado da palavra subsídio. Um subsídio é um complemento, é um acréscimo de uma parte que falta. Veja, o que falta para essa caneta ficar completa?
uma tampa. Assim, eu posso dizer que essa tampa é o subsídio para que este objeto fique pleno, completo. Vamos pensar novamente na sociedade? Veja esses vários círculos. Esses círculos são a sociedade. Um círculo é a sua família, o outro a igreja, o outro é uma cooperativa de reciclagem, o outro é a associação do bairro, etc, etc. José Pedro Galvão de Souza, autor da obra Iniciação à Teoria do Estado, chama esses círculos de corpos intermediários. Por que intermediários? Porque a família, a vizinhança, o bairro e etc. fazem a intermediação entre você e o Estado. Bom, existem coisas que as famílias podem fazer sozinhas. Educar os filhos, por exemplo. Algumas coisas as famílias não conseguem fazer sozinhas. Então, segundo o princípio da subsidiariedade, as famílias devem recorrer à próxima esfera, que são os vizinhos da rua, que poderiam, se não pagassem IPVA, por exemplo, se unir para deixar o asfalto bem lisinho, ou se organizarem para montar uma escolinha. Assim, a vizinhança complementaria ou subsidiaria aquilo que as famílias não podem fazer sozinhas. E a associação do bairro faria somente aquilo que as vizinhanças não conseguiram fazer sozinhas. Veja, se o princípio da subsidiariedade fosse respeitado, sobraria quase nada para os prefeitos fazerem. Então, haveria pouca gente trabalhando nas prefeituras. Com menos gente trabalhando para o Estado, haveria mais gente trabalhando na iniciativa privada. Com mais gente trabalhando na iniciativa privada, haveria mais geração de riqueza e menos cobrança de impostos, já que haveria menos empregados na máquina estatal, certo? Seguindo o raciocínio da subsidiariedade, sobraria para os governos estaduais somente aquelas tarefas que os prefeitos não conseguiram fazer sozinhos. E sobraria para o governo federal fazer tão pouca coisa que, basicamente, a função da União seria a segurança das fronteiras e a diplomacia. Veja essa pirâmide. A família é a parte mais larga. O governo federal é a mais estreita, justamente porque o governo federal deveria se meter somente nos assuntos que nem a família, nem os bairros, nem os municípios e nem os estados conseguiram fazer. Mas não é isso que ocorre. Para que existe o Ministério da Educação se educar é uma tarefa da família, que é a base da sociedade? Neste caso, o Estado usurpou, roubou dos pais o direito de educarem eles mesmos os filhos, conforme seus valores. Sempre que o Estado rouba das esferas menores as funções que elas deveriam desempenhar, ele precisa crescer, precisa criar mais ministérios, mais departamentos e mais burocracia. E para pagar essa gente toda, o que o Estado faz? Mete a mão no seu bolso contribuinte e nem pergunta para você se você concorda ou não. Sabe como é o Brasil hoje? Desse jeito. O governo federal se mete a fazer tudo e rouba das famílias o direito de tomar as próprias decisões e de administrar o próprio salário. Longe de estar preocupada com o dinheiro, eu me preocupo com as consequências disso. Além de ser de péssima qualidade,
o ensino no Brasil colide frontalmente com os valores cristãos, desrespeita a subsidiariedade, que é bíblica, e atropela a família. Sem a família para se interpor, não existe mais intermediário entre o seu filho e aquilo que vomita o Ministério da Educação. Todos os dias, graças à Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, assinada pela presidente Dilma, crianças acima de 4 anos frequentam as salas de aula em todo o país sem a presença dos pais, totalmente à mercê dos conteúdos impostos pela Base Nacional Comum Curricular. Eu moro no Brasil e, assim como você, eu não tenho como fugir disso. A lei nos obriga a enviar criancinhas indefesas para as escolas. O que, então, podemos fazer para mudar isso? Nós temos de tomar de volta o direito que o Estado nos roubou de educar os filhos em casa. Foi criado um projeto de lei, o PL 3261/2015, que, se fosse aprovado, devolveria às famílias o direito de educar em casa os filhos. Mas o projeto não foi sequer votado e nem será, se nós continuarmos elegendo senadores, deputados e presidentes comunistas e contrários à família. Além de orar por seu país, cristão, veja bem em quem você vai votar. Fuja dos candidatos que prometerem educação gratuita de qualidade. Em primeiro lugar, ela não é gratuita, pois nós pagamos impostos altíssimos. E, em segundo lugar, a qualidade que interessa aos governantes é a lavagem cerebral das nossas crianças, para que elas se tornem pequenos militantes socialistas. Prefira, então, os candidatos que forem favoráveis ao ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling. Obrigada por assistir ao vídeo até aqui. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças.